Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós falamos de estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de gestão das emoções. Começamos já com o primeiro episódio que vai ser Quando a Vida Dói. Então, muitas coisas nós vamos aprender ao longo deste episódio. E se você não é inscrito ainda no canal, não se esquece de curtir, compartilhar também esse vídeo e se inscrever no canal para receber as notificações dos nossos próximos episódios. Então, vamos já começar este novo episódio, essa nova série, né? Quando a Vida Dói. E eu queria já começar com a história de José, né? É uma história que muitos conhecem. Eu queria começar com Gênesis 37, NVT, na versão NVT, Os Sonhos de José. Certa noite, José teve um sonho, e quando ele contou a seus irmãos, eles o odiaram. Ouçam esse sonho que eu tive. Estávamos no campo, amarrando os feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e eu fiquei de pé. E os feixes se juntaram ao meu redor e todos se curvaram diante dele. Os irmãos então responderam: Olha, você imagina que você será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. Dessa vez, contou de novo aos seus irmãos: Ouçam, eu tive um outro sonho. O sol, a lua, as estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, ele contou o sonho não apenas aos seus irmãos, mas também a seu pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse, José? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viveremos e nos curvaremos diante de ti, no chão, diante de você? Os irmãos de José, então, ficaram com inveja dele. E o pai se perguntava qual era o significado dos sonhos. Então, José teve um grande sonho com destino, como se ele fosse um rei um dia, né? E que seus irmãos, seu pai, todos se curvariam diante dele. Mas entre o sonho, né, entre esse destino e o que ele se encontrava naquele momento, José foi vendido pelos seus irmãos, caiu, né, no poço, foi vendido pelos seus irmãos, depois foi para o palácio, foi caluniado no palácio, foi para lá na prisão. Então, eu queria começar a perguntar já exatamente isso. Quando a vida dói, por que que às vezes, muitas vezes, a gente vê várias histórias que Deus mostra o destino, dá uma visão, mas não mostra o processo? Deus é soberano e a primeira coisa que temos que compreender no modo de Deus trabalhar conosco, Ele nos chama para um caminho de fé. O justo viverá da fé. Andamos por fé e não por vista. Que é a fé? Tomar Deus por verdadeiro e a sua palavra. Agora, Deus tem um propósito para todos nós, mas não nos revela, na realidade, a trajetória, porque é um caminho de fé. Quando, por exemplo, Deus leva o povo do Egito para a terra de Canaã, o povo podia ter chegado rapidinho, mas o texto diz que Deus levou pelo deserto para provar o que estava no coração. Provar o que está no coração. Então faz parte do caráter de Deus não revelar a trajetória, porque o futuro pertence a Deus e nós não teríamos estrutura de assimilar, de entender. Por exemplo, uma criança. Eu ia perguntar já isso, se nós não iríamos desistir. Não, veja uma criança. Você pode falar tudo o que ela tem que fazer, o que ela vai fazer, ela nem tem capacidade. Nós não temos capacidade. Deus tem um propósito para nós desde o nascimento.
Tudo está escrito no seu livro, mas a revelação, ela é progressiva. Nós vivemos, é a nossa própria vida. Nós vivemos um dia de cada vez. Basta cada dia, disse Jesus, o seu mal. Basta cada dia. O pão nosso de cada dia. Nós não podemos trazer o futuro para o presente. Então, no caso, você trazendo o caso de José, o sonho. O próprio pai ficou pensando, será que esse sonho significa? Porque sonho a gente tem. Quantos sonhos? Toda hora sonhamos. Cada vez que entramos do sono no REM, estamos sonhando. Não quer dizer que Deus está falando conosco, anunciando o futuro. Aliás, tem um dos versículos que diz que os nossos muitos sonhos vêm das nossas preocupações. Alguns sonhos, sim, têm um significado, mas muitas vezes nós nem sabemos até que aconteça. Então, Deus nunca faz parte do caráter de Deus, guiar-nos um passo de cada vez. É de fé em fé. O justo viverá pela fé. Abraão, né, que é o pai aí, que é o que encabeça essa descendência de onde vem José. O que é que Deus diz para ele? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Qual é a terra? Ele não disse qual era a terra. Ele, na realidade, não mostrou o destino. Ele disse, sai ao longo do caminho. Na obediência é que Deus vai revelando. Até porque Deus pode ter um plano para a nossa vida e nós não respondermos à altura e interromper o plano. Por quê? Porque Ele nos deu capacidade de decidir. Ou demorarmos um pouquinho mais para Nós podemos atrasar os propósitos de Deus também na nossa vida, pela nossa falta de obediência. Então, quando o assunto é dói, a experiência doeu. Será que José imaginou, eu vou um dia governar? Provavelmente não. Contou porque fazia parte de contar os sonhos. Mas eu fico pensando na cabecinha dele, né, entrando na cabecinha de José, pensando assim, você já pensou se ele pensasse que ele seria vendido? Teria ido para a prisão. Ele nem teria saído de casa para ir encontrar os irmãos, mas ninguém sabe. Agora, uma coisa que nós temos que considerar é o seguinte: às vezes somos fatalistas, e fatalismo é heresia. O que é o fatalismo? Tudo que acontece você diz, mas Deus permitiu, mas Deus determinou. Nós eliminamos totalmente a responsabilidade humana. Não é que Deus escreveu, agora José vai ter que ser vendido, José vai ter que ser traído, tarará. Deus estabeleceu um plano assim. Não é assim que Deus trabalha. O que ocorre é o seguinte: todos nós somos pecadores, todos somos falhos, por isso nós vamos viver as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, vamos lidar com pessoas imperfeitas, nós somos imperfeitos. Agora, por causa da nossa fé em Deus, temos confiança de que Deus vai intervir, vai nos tirar daquela situação. Aí vem a questão de eu administrar. Se a experiência vai doer muito, se ela vai doer pouco, se ela vai doer muitos anos, se ela vai doer poucos anos. É a atitude que eu tenho. Porque, vamos lá, você traz aí o sonho de José. E eu fiquei ouvindo a sua leitura. Ciúme. Se eu pensar na dor de José, eu diria que houve duas dores grandes. Foi ser jogado no poço e arrancado do pai. Segundo, na casa de Potifar, a sedução da mulher de Potifar. Agora, ele está sofrendo o quê? Porque Deus determinou? Não. Porque nós convivemos uns com os outros e somos imperfeitos. Ciúme, atitude pecaminosa. Agora, por que os irmãos tinham... Porque o texto, eu fiquei prestando atenção quando você leu, por isso, tiveram mais inveja. Por quê? Porque é uma coisa antes disso. Por que a inveja aumentou com o sonho? Quando ouviram? É porque o pai privilegiou José acima de todos os irmãos. Uma túnica. Deu a túnica de cores, quer dizer, colocou como se ele fosse o primogênito. Ele não era o primogênito, o preferido. Onde estavam os irmãos? Todos eles cuidando das ovelhas. E onde estava José?
no colinho de papai, né? Então, aqui já vê a deficiência da formação que provoca o ciúme nos irmãos, entendeu? Ah, esse camarada, né? É agora o querido do papai, agora vai querer reinar sobre nós? Espera ainda. Aí, e ele ficava contando as coisas erradas dos irmãos para o pai. Olha lá. Ah, né? Então já está provocando uma situação familiar de inveja. Não é que Deus determina, entendeu? Então, quando Jesus diz que no mundo tereis aflições, sim, porque não vivemos em um mundo imperfeito e somos imperfeitos também. E a gente não sabe se José se esnobava também, né? Olha, papai, o que é que os meninos andam fazendo? E ele foi lá para trazer notícias. Aí coisa, esse camarada, vamos lá. Então provoca. Mas há algo, né, que eu acredito que José aprendeu a lidar com aquela dor, porque ele foi arrancado. E agora ele é vendido. Sofreu? Ah, não pode dizer que não sofreu. Mas quando eu vejo que na casa de Potifar, José é colocado como mordomo, se sobressai, eu só posso entender que ele administrou a dor. Que ele preferiu crer na aliança. Deus está comigo, porque o texto diz que Deus era com ele. Deus era com ele. Então, tudo que colocava na mão dele dava certo, prosperava. Então, ele tinha uma boa atitude. Então, ele venceu, ou ele aprendeu a administrar essa situação. Aí vem a segunda grande dor, traído. Mas ele tinha princípios, ele aprendeu valores na casa do seu pai. E ele disse que não podia trair a confiança do seu chefe. Como? Eu não posso pecar contra Deus. Então ele tem temor a Deus. Aí ele é jogado. E é interessante, né? Por que ele não acusou a mulher? Não sei se não acusou. Sim, mas talvez por princípios. Ficou quieto, sofreu na prisão. Aí chega na prisão. É doloroso? É. Mas o que acontece na prisão? O carcereiro o coloca como chefe de todo mundo na prisão. Uau! Então ele aprendeu a administrar a dor da traição pela confiança que ele tinha em Deus. E para mim a questão do foco, em vez de ficar lambendo a ferida, A dor. alimentando a dor, porque se você começa a pensar no que lhe aconteceu, no que doeu, você vai para o inferno. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno quando morrer, você vai viver um inferno aqui, ser atormentado por uma dor emocional. E sempre a gente vai ver o quê? Deus estava com ele. E a gente sabe o fim da história, né? Qual é o fim da história? E quando os irmãos vêm, ele diz assim: foi Deus que me enviou. Foi Deus que me enviou. Então, o que é que eu vejo aqui? Não é que Deus determinou que as coisas acontecessem dessa maneira, que a gente sofresse tanto, mas vamos ver, é inevitável, né? Sofremos as consequências das nossas atitudes e daqueles que nos cercam, mas a confiança em Deus, o focar em Deus, o tirar o foco do problema, voltarmos para Deus. É isso que nos faz vencer e Deus pode cumprir o seu propósito a despeito de qualquer coisa. A despeito. É aí onde todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E Deus, por que ele não fala do processo? Porque faz parte do caráter dele, dele. foi o que eu acabei de dizer. Não vai falar, meu filho. Você tem que dar um passo de cada vez. Obedece o primeiro, ele dá o segundo. É o jeito dele ser. Agora, eu não posso perguntar por quê. Deus é soberano. Eu não pergunto nada a Deus por quê. Deus é soberano. Ou eu posso perguntar assim, para quê? Para quê? Qual é o propósito? Eu tenho que entender a forma de Deus agir, não adianta eu ficar fazendo perguntas, porque eu nunca vou entender Deus, senão eu seria Deus, e eu não sou. Então eu tenho que entender a soberania e a sabedoria de Deus, e descansar nessa soberania. E não é maravilhoso? José chega no fim, foi Deus. Aí foi Deus que me enviou, mas ele só soube isso. O que é que ele fez durante todo o processo em que ele desconhecia? Fiel aos princípios que ele aprendeu com seu pai.
quanto mais difícil, quanto mais extraordinário o destino, mais difícil o processo? Não necessariamente, não necessariamente. Eu vou sempre repetir a questão de que os problemas têm a dimensão que nós lhes damos. Todos nós temos desafios. Todos, 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 todos em qualquer área. Você tem um desafio quando se casa de criar seus filhos, você tem um trabalho, você abre uma empresa, você tem um curso para fazer, todos temos desafios. Agora, todas estas coisas, nós podemos achar que são peso ou privilégio. Depende da nossa atitude. Por exemplo, você falou de José, eu fiquei pensando, realmente, foi um futuro extraordinário? Foi. O caminho foi difícil? Não foi fácil. Aí eu pensei em Abraão. Sai da tua terra. Foi difícil? Talvez porque ele Não, não sabia para onde ir, né, e deixar toda a sua família, se ele fosse uma pessoa apegada à família, né, mas a entregar seu filho questão, sabe o que é Isaac. que eu vejo no povo antigo, como Abraão, como José, mesmo Moisés? O que eles conheciam de Deus? Nada. Nós temos Bíblia, nós temos toda uma revelação. Eles não tinham. Nós temos o Espírito Santo, eles não tinham. Sabiam da existência de Deus, que não sabiam nem o nome dele, o Criador. Mas os povos antigos tinham algo que nós precisamos captar para vencer e ser como eles. Aliança. O que era uma aliança? Era um tipo de contrato que duas pessoas faziam e que criava um vínculo permanente, indesligável, comprometedor para o resto da vida. Se eu fizesse uma aliança com você, pronto. Eu não posso trair a aliança, eu não posso quebrar a aliança sob pena de morte. O que é seu é meu, o que é meu é seu, pronto, dívidas e bens. Quer dizer, temos tudo em comum. Quem luta contra mim, luta contra você. Quem luta contra você, luta contra mim. Você é a minha defesa, é a minha proteção. Eu sou sua defesa, eu sou sua proteção. É um vínculo permanente. Então, Deus fez uma aliança com Abraão. Então, é aqui que Abraão se apega. Quando Deus vai se revelar a Abraão, a Bíblia diz, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Por isso ele é chamado pessoa da fé. Fé, fé. Deus honra a fé. Se há uma coisa que Deus honra, é a fé. Porque o que é a minha fé? Eu expresso, creio em ti, confio em ti, tua palavra é final. A fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eles se seguraram na fé. Na fé. E por causa da fé, os desafios, as durezas da vida, as renúncias não custavam tanto. Gente, Deus chega e pede a Abraão um filho. O único que ele esperou quantos anos para gerar o filho. E a gente não vê Abraão lamentando nada. Não sofreu. Olha aqui, tudo depende. Se eu não confiasse em Deus, ai meu Deus, meu filho, vou chorar para papá. Não chorou nada. Pelo contrário, ele leva o filho, põe a lenha em cima dele. Aí, chega lá para os empregados, olha, fica aqui enquanto eu vou ali com o menino adorar e voltaremos. E voltaremos. Porque tudo é seguro na aliança e na fé. Por isso, quando você me traz aqui, nesse podcast, exemplos do Antigo Testamento, eu digo, meu Deus, o que é que segurou essa gente? Consciência de aliança. Consciência de aliança. Então, a vida dói? Tem momentos difíceis? Tem. Mas se eu tenho uma aliança com Deus, tu és meu escudo, tu és minha proteção, tu és minha defesa, tu estás comigo, nada me faltará, tu me farás triunfar, não importam as lutas, eu vencerei todas elas, não importam as tempestades, eu vencerei. Se eu subir ao mundo, às trevas, tu lá estás e faz luz, se eu descer às profundezas, é o que o salmista diz, né? Se eu subir ao alto, lá estás, se eu descer, lá estás, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, se eu tenho consciência de que eu estou aliançado com Deus, eu estou em Deus, e hoje, no Novo Testamento, meu Deus do céu, o que é que Paulo diz? Quem se une ao Senhor? Uau! Eu estou unida a Deus, eu estou unida a Cristo.
Eu tenho dono, eu tenho um pai, eu tenho meu irmão mais velho. Quem que vai lutar comigo? Não se meta comigo, hein? Uhum. Meu irmão vai me defender, hein? Meu pai vai me proteger. Então, ruja o mar, venham as tempestades, venham as trevas, eu andarei em plena luz, triunfando sobre todas as circunstâncias. É aí onde a dor desaparece. Vem alívio, vem alívio. Por quê? Porque eu mudei o foco. A minha fé está em Deus e a minha fé me fará triunfar. Misericórdia, já preguei, desculpa lá. Maravilhoso! Então essa era justamente a última pergunta que ficou para vocês, que era qual conselho para as pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade. Você acabou de falar brilhantemente, né. Qual o conselho que a gente dá para as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, seja financeira, pessoal, em casa, com a família? Saiba que você não está só. Creia em Deus. Se você se aliançar com Ele, não importa, você não precisa saber o futuro. Não podemos saber o futuro. Se Deus nos revelasse as coisas pelas quais iríamos passar em nossa vida, nós iríamos afundar, mas não precisamos. Nada sei sobre o futuro, eu gosto do hino. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que há de vir. Mas um bom amigo eu tenho, que me leva ao meu porvir. Então, o Deus que está comigo. E aí é onde Paulo diz, graças a Deus que sempre nos... E aí onde Davi chega e diz, Yahvé é meu pastor. Me faltará. Nada. Muito lindo. Me faz lembrar até da passagem que você fala muito de Pedro, né. Pedro quando anda sobre as águas e olha para Jesus, não olha para a tempestade, né. Ele Então anda. fixa os olhos em Jesus e anda sobre as águas. Então, Então tira os olhos dos problemas, olhe para aquele que tem o controle do mundo inteiro nas suas mãos. E não precisa. Vai ter momento, vamos sentir, mas não vai ser permanente. A dor vem, é natural. É, o próprio Jesus disse: a minha alma está angustiada, duros, mas você não está sozinho. Não está sozinho. amém, aleluia. Então vamos nos agarrar a isso, né. Você não está sozinho, porque o que é que nos faz sofrer mais? É a solidão, Sim. é a falta de uma mão amiga. Às vezes, de tudo que nós precisamos é simplesmente uma presença, nem palavra, né? Nem palavra. Você, por exemplo, perde um ente querido. Não adianta, palavras não consolam, mas a sua presença é um Como o conforto. Ruth com Noemi, quando a gente falou no episódio passado, né. Exato. Então, Deus Lealdade. está com você. Não te deixarei, não te abandonarei. Quando andares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te afogarás, nem a chama arderá em ti. Eu sou teu Deus, te tomo pela tua mão, te ajudo. Então, isso nos ajuda a vencer estes momentos difíceis que todos vamos enfrentar. Mas, como Jesus prometeu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Amém, aleluia. Então, se vocês conhecem alguém que estão passando por algum momento de dificuldade, alguma tristeza, que a vida está proporcionando aí algumas dores, não esquece de compartilhar esse episódio, é muito importante para poder ajudar essa pessoa. E até o próximo episódio.